Aí, amigos e amigas, estamos trazendo algumas das notícias desta quarta-feira, do mês de agosto. Dentre muitas que nós traremos o debate entre Marçal e Boulos, também a situação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, já o parecer do presidente Supremo, o Barroso. Teremos muitas informações, mas nós temos um repórter jovem, embora aqui esquerdista, mas reconhecendo que a decisão do Supremo não foi das mais acertadas. O tempo dele na Globo News, aquela que é interlocutora do presidente Lula, tem tempo contado. Eles tentarem fazer uma inovação, trazer um homem mais jovem, um comentarista, mas ele está dando a real e não está agradando. Vejam aí a sua opinião quanto à soltura do Felipe Martins. Unido. Mas vamos ser claros, o que estava acontecendo agora, durante esses meses todos, não era isso. O que aconteceu durante esses meses todos, até onde a gente pode ver, foi uma grande injustiça. Por quê? Porque ele foi preso preventivamente, num primeiro momento, de maneira justificada, talvez. Parecia que ele realmente estava no avião que viajou para os Estados Unidos com o Bolsonaro. Pouco depois, foi mostrado, e até onde eu saiba, assim, além de qualquer dúvida, que ele não tinha tentado fugir do país, que ele não tinha saído do país. Desde esse momento em que isso foi mostrado, e o Valdo lembrou bem, em março, né, Valdo? Isso. E que a PGR já pediu, qual que é a justificativa? É março, abril, maio, junho, julho. 4 meses, 4 meses. E agora a PGR refez o pedido. Refez o pedido em julho e daí finalmente agora saiu 4 meses de uma prisão cuja justificativa original já tinha caído. A principal já tinha caído. A que realmente motivou foi essa, já tinha caído. O que justifica isso? Pode ser que ele seja uma figura nefasta? Pode ser que tenha cometido crimes? É claro, pode ser. Tem que ser devidamente julgado por isso. Preso preventivamente, sem a justificativa, como aconteceu aqui, sabemos que não é o único caso também, não é como se fosse a primeira vez no Brasil que isso acontece, mas toda vez que isso acontece, isso é um abuso de justiça e que tem que ser denunciado sim, e felizmente agora corrigiu-se esse abuso. O que é o mais relevante aqui é justamente esse caso do Felipe Martins. Ele, em primeiro lugar, ele é alguém do núcleo duro ideológico do governo Bolsonaro. Tudo indica que ele pode sim ter não só participado, como até ter sido um dos mentores, seja da minuta do golpe, seja de todo o planejamento que poderia levar a um golpe de Estado aqui no Brasil. Sendo assim, ele tem que sim ser investigado, tem que sim ser julgado e se realmente cometeu os crimes, tem que sim ser punido. Mas o que estava acontecendo durante esses meses todos não era isso. Ele foi preso preventivamente sob a alegação de que ele teria saído do país. Parece que havia alguma evidência inicial, mas muito brevemente depois foi mostrado de maneira bastante conclusiva que ele não tinha deixado o país. Tanto foi assim que a própria PGR recomendou a soltura dele, isso em março. Março, abril, maio, junho, julho, estamos em agosto. Ele foi mantido preso preventivamente por meses. Embora não tivesse, o que motivou sua prisão já não existisse mais. O que justifica isso? Eu vejo o Supremo, Alexandre de Moraes, ser muito criticado, ora, mas o que abre mais vazão a críticas justificadas do que uma situação dessa? É claro que não é a primeira vez que alguém fica preso preventivamente de maneira abusiva nesse país, mas é um caso que, sem sombra de dúvidas, passou de qualquer limite razoável, agora ele está sendo solto, está cheio de restrições ainda, né? Não, tornozeleira eletrônica, como foi mencionado, não pode usar redes sociais, não pode ter contato com uma série de pessoas ali, o que está correto também, não pode combinar com outros suspeitos, nada acerca das investigações do julgamento, mas o fato é esse, uma pessoa ficou presa por meses, sendo que a justificativa para sua prisão já tinha caído. E isso sim é sério. Se estão criticando o Supremo por isso, estão criticando com razão.
nas redes sociais ele já está levando um bombardeio de esquerdistas que dizem que ele está apoiando a direita ou os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não pode ser coerente, que para eles está errado. Mas diante da situação do sistema, vejam o que o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, falou sobre a pressão que eles fizeram sobre ele, que ficou mais de um ano preso também. Vejam aí. Eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Mas a notícia bomba do dia de hoje foi aquela notícia da Folha de São Paulo, que é um jornal de esquerda, e editou a notícia trazida por aquele repórter, o Green, lá dos Estados Unidos, que está fora da jurisdição de Alexandre de Moraes, falando que ele tem gravações de que o ministro determinava também a outros, dito pelo juiz auxiliar dele, a outros componentes lá do Tribunal Superior Eleitoral, para que produzissem provas do que ele tinha intenção de punir, bloquear as redes sociais, as contas de opositores a ele, e pedindo que constasse alguma coisa, que eles criticassem o golpe do 8 de janeiro, ou comentassem sobre, ou falassem sobre, ou duvidando sobre o pleito. E uma conversa bem demorada, que muitos de vocês já devem saber. Mas vejam a dificuldade que o desembargador Sebastião Coelho teve para defender o seu cliente em muitas situações, e o que se apresentava para defender junto ao Supremo Tribunal Federal, sempre cerceado do seu direito pelo ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje, dia 13 de agosto de 2024, uma reportagem absolutamente escandalosa, onde juízes auxiliares do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal orientam um perito criminal a mudar um laudo a mando do ministro, segundo a reportagem, para incriminar pessoas identificadas como bolsonaristas, mais especificamente 2 jornalistas. Esse método foi o mesmo utilizado por Moraes para 8 de janeiro. Vocês lembram que eu já denunciei aqui em vídeo que ele confessou ter conversado com o presidente da República e orientado a que o advogado-geral da União entrasse com o pedido que ele deveria analisar. E ele próprio conversou com o advogado-geral da União. Pois bem, hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. O jornal diz que essa é apenas a primeira reportagem de tudo que será apresentado. Todas as vítimas de Moraes do 8 de janeiro e também aquelas demais pessoas que não são do 8 de janeiro, mas que estão perseguidas, vão ter a sua justiça finalmente começando a ser feita. Eu venho denunciando que esse cidadão precisa ser responsabilizado
desde 20 de novembro de 2022. Finalmente, eu creio que a prova está posta. Tem áudios, não tem como negar. Os juízes continuam auxiliando ainda hoje a ele no gabinete do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal tem que sair da sua letargia. Rodrigo Pacheco tem que tomar providência, abrindo um inquérito de impeachment, um procedimento de impeachment, imediatamente, sob pena de ser retirado desse cargo. Eu não posso negar, pessoal, a minha felicidade. Eu não sou hipócrita. Eu estou realmente feliz vendo que finalmente vai começar uma justiça para fazermos uma limpeza nesse sistema judicial que está devastando o nosso país e trazendo desagregação entre brasileiros. O medo acabou e a vitória está chegando. O medo acabou e a vitória está chegando com essa nova revelação. Essa é a ponta do iceberg de tudo que será revelado, que esse cidadão fez e continua fazendo contra os brasileiros. A vitória chegou. Eu creio assim. Paz a todos. Mas até é lindo de se ver aquela emissora, a Rede Globo, que é interlocutora do presidente da República, ter que dar, e também interlocutora do Supremo Tribunal Federal. E o William Bonner, o diretor de produção de notícias da Rede Globo, é com muita tristeza que ele se obrigou a dar essa notícia. Fica até bonito de se ver. Assistam comigo. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que, depois, embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. A reportagem cita 2 pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, de Jair Bolsonaro. Um deles em 28 de dezembro de 2022. Mas diante de todos esses fatos aí, que está estremecendo as bases do Supremo Tribunal Federal, seu presidente, o ministro Barroso, já está em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Vejam aí a opinião dele quanto aos fatos acontecidos que caíram como uma bomba no dia de hoje. Eu me permito dizer algumas breves palavras a propósito do debate que está em curso na sociedade e na imprensa. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e às vezes existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Muito breve e objetivamente, eu gostaria de registrar o seguinte a propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas, solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral,
que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Era acompanhamento de dados e informações, notícias e postagens em redes sociais para verificar se ali havia alguma conduta criminosa ou alguma conduta que estava sendo investigada no âmbito dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. É muito importante deixar isso claro. Não houve pedido direcionado aleatoriamente a qualquer pessoa. Em terceiro lugar, o condutor dos inquéritos aqui no Supremo, diversos inquéritos da fake news, das milícias digitais, da tentativa de golpe e os seus diferentes desdobramentos, eles são conduzidos aqui no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, como é próprio dos inquéritos, são conduzidos por um relator e quando há alguma decisão que envolva reserva judicial ou alguma complexidade, ela é ratificada pelo plenário. Por acaso, o condutor do inquérito era também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eram a mesma pessoa, condutor do inquérito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De modo que a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. Mas quando as informações chegavam, elas eram imediatamente formalizadas, inseridas no âmbito dos processos e dada vista ao Ministério Público. Portanto, não houve nenhuma circulação de dados ou informações que não estivesse documentado adequadamente no processo. Uma outra percepção equivocada que circulou a propósito deste assunto foi que haveria iniciativas de ofício, independentemente de provocação pelo Ministério Público. Muito importante observar, o Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo em questões eleitorais, ele tem o que tecnicamente se chama poder de polícia, que significa poder de fiscalizar e poder de reprimir condutas impróprias, condutas irregulares. O poder de polícia é exercido, e esse é o termo técnico, de ofício, ou seja, independentemente de procuração. De modo que o TSE tem o dever jurídico de atuar sempre que exista a circulação de alguma desinformação que ofereça risco ao processo eleitoral ou ao processo democrático, do qual o processo eleitoral é uma decorrência. Portanto, a ideia de que foram iniciativas tomadas à margem da lei é completamente equivocada. É uma desinformação jurídica. O poder de polícia é exercido de ofício. Basta a verificação de que exista alguma coisa errada ou potencialmente errada acontecendo. Eu ainda gostaria de lembrar, em nome do tribunal e em defesa do ministro Alexandre de Moraes e dos ataques impróprios e injustos que tem sofrido, o contexto em que esses procedimentos se deram, para que não se faça um revisionismo histórico abstraindo do que nós estávamos vivendo naquela conjuntura de risco grave para a democracia. Nós temos também a falar sobre isso e também sobre a Venezuela. Naquela fraudulenta eleição, e vejam só a opinião do Celso Amorim, ele que foi um observador que lá esteve, a opinião que ele está trazendo ao presidente Lula, que é um dos mediadores. Ele, a Colômbia e o México. Mas, segundo algum noticiário, o México também já saiu fora dessa situação, porque Maduro não cede em hipótese alguma. Mas vejam só, ele querer um segundo turno
numa ditadura. Se ele já impôs um toque de dureza e de fraude no primeiro, o segundo turno ele vai estar mais aperfeiçoado ainda. Mas aí está, para quem não viu. Celso Amorim, que trouxe para ele, qual a sua opinião? Olha, diante do impasse diplomático após a eleição na Venezuela, muitas propostas chegaram à mesa do presidente Lula. Uma delas prevê a realização de uma espécie de segundo turno no país. A apuração é da nossa analista Luísa Martins. Essa é uma sugestão levada ao presidente Lula em caráter informal pelo assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, segundo a apuração. Segundo Celso Amorim, essa é uma ideia embrionária e não foi discutida ainda com a Colômbia e México, que junto com o Brasil buscam uma solução para o problema. Ele também defendeu que, na hipótese de haver um segundo turno, Estados Unidos e União Europeia suspendam as sanções em vigor contra a Venezuela. A ideia não tem apoio entre os diplomatas brasileiros. A avaliação é a de que ainda é momento de insistir na apresentação das atas eleitorais. O interesse e o objetivo principal do governo é que os Estados Unidos derrubem as sanções quanto à Venezuela. Mas o povo passa trabalho, infelizmente, está com aquele ditador, e eu acredito que os Estados Unidos não aceitariam uma condição dessa em hipótese alguma. Mas também sobre o debate, a Prefeitura de São Paulo, um pouco aí do Pablo Marçal, que derrubou a tese do Boulos, que primeiro dizia que era a favor da legalização das drogas e agora não seria mais, tentando pegar algum daqueles eleitores da direita. Mas Pablo Marçal também é um problema, porque ele vai dividir a direita. Datena, tá fora. Sâmia, fora. Outra professora que nem foi ao debate, também estaria fora. Mas Ricardo Nunes, que é apoiada pelo ex-presidente Bolsonaro, e muitos são admiradores também do Pablo Marçal, o que dividiria a direita. Mas vejam só um pedacinho do que aconteceu no debate na TV. Você é o padre Kelmon dessa eleição. É isso que você é. Sou o padre Kelmo, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Os fatos estão aí. Muitos deles você já conhece. Mas eu espero que aqui vocês comentem, deem a sua opinião e também se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.